Você sabia que alguns dizem que o domingo é o dia de guarda? E eles estão certos, eles estão com razão, porque domingo é o dia de guarda para os pagãos que adoravam o sol como deus principal do panteão. Isso ocorreu durante muitos séculos em muitas culturas paganizadas, onde o sol, o astro-rei, era considerado o deus principal do panteão. Isto ocorreu, inclusive, no Império Romano. Porém, na Bíblia, na palavra de Deus, o dia de guarda, o dia para se santificar, não é outro senão o sábado do sétimo dia. E isso está escrito no quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E continua o texto dizendo que nós não devemos trabalhar neste dia, nem eu mesmo, nem minha esposa, nem meus filhos, nem meus animais, nem meus servos, e nem os estrangeiros, aqueles que visitam a minha casa neste dia, devem trabalhar. Isso está claramente explícito no quarto mandamento da lei de Deus. O sábado foi criado por Deus quando da criação desta terra. Gênesis 2, 1 a 3. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra, diz o texto bíblico, que tinha feito, Deus descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Ele não descansou porque estava cansado, mas ele descansou para nos dar o exemplo. Assim aconteceu com Jesus quando ele foi batizado. Ele não foi batizado porque ele precisava ser batizado, porque ele precisava se arrepender. Não, ele foi batizado para nos dar o exemplo. E assim aconteceu quando Deus descansou no sétimo dia. Foi o primeiro a descansar assim que criara, coincidentemente com a criação do sétimo dia. E aí Deus fez duas coisas. Ele abençoou o sétimo dia e ele o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Santificar significa separar. Deus colocou o sétimo dia separado dos demais dias da semana, para que pudéssemos descansar e manter comunhão com ele. Lá no livro de Marcos, no capítulo 2, versos 27 e 28, Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido, criado, por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, Deus criou o sábado tendo em vista o bem-estar físico, mental, social e, sobretudo, espiritual do ser humano. E Jesus, o nosso Deus Criador, é o Senhor do sábado. O sábado lhe pertence. Ele abençoou, ele santificou esse dia. É o único dia da semana que é, a cada semana, um dia santo. Quando Deus deu o maná para os israelitas lá no deserto, e eles comeram maná por 40 anos, todos os dias eles tinham que colher o maná suficiente para o consumo diário. Caso alguém guardasse maná para o dia seguinte, o maná estava bichado, podre. Portanto, todos os dias eles necessitavam colher maná. Porém, na sexta-feira caía maná em dobro, eles colhiam para a sexta e para o sábado. No sábado não caía maná, e o maná guardado de sexta para o sábado não apodrecia. E através desta regularidade, que por 40 anos acontecia e aconteceu na história de Israel, Deus reeducou o seu povo na observância do sábado, o sétimo dia da semana. Todos os dias caía maná, no sábado não caía. Todos os dias quem colhesse maná em dobro apodrecia, quem colhia maná em dobro na sexta-feira, no sábado o maná não estava podre.
Lá no livro de Isaías, no capítulo 58, versos 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: se é uma partícula condicional, eu posso fazer como posso não fazer, porém, se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, diz Deus, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo seus próprios caminhos e não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de seu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Ninguém é obrigado a guardar o sábado, mas o sábado é o dia do Senhor. Eu posso não aceitá-lo, tudo bem, não vai mudar nada. Ele vai continuar sendo o dia do Senhor, porque não depende de mim. Deus assim fizera, ele abençoar esse dia como Criador, ele santificar esse dia. Ele diz: esse dia é meu, o meu santo sábado, que ele separou e criou para o bem-estar nosso, do ser humano. Bem-estar, como já disse, físico, mental, social e, sobretudo, espiritual. Se eu guardar, se eu observar, Deus irá me abençoar. Ó, então, vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. E eu, diz o Senhor, os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. Pense nisso. O domingo não é o dia do Senhor. Ele foi o dia em que os pagãos veneravam o Deus Sol. Hoje, nós devemos guardar o sábado porque está explícito na lei de Deus e na palavra de Deus. Deus nunca mudou a sua lei. Ela continua a mesma, desde quando a escrever em tábuas de pedra lá no Monte Sinai, dando-as ao seu povo através de seu servo Moisés. Preste atenção. Se nós guardarmos o sábado, se você guardar o sábado, nós seremos abençoados por Deus. Amém.